Como responder ao ateísmo? Argumentos apologéticos. O confronto inevitável. Se Deus existe, por que permite o sofrimento? Se Deus é amor, por que existe o inferno? Se a Bíblia é verdadeira, por que a ciência contradiz a criação? Essas perguntas ecoam em universidades, debates públicos e nas mentes de milhões de pessoas ao redor do mundo. O ateísmo moderno não é mais uma posição filosófica silenciosa, é um movimento intelectual organizado, armado com argumentos sofisticados e uma agenda clara: demonstrar que a fé em Deus é irracional, perigosa e obsoleta. Mas será que os argumentos ateus são realmente tão devastadores quanto parecem? Ou será que existe uma resposta cristã robusta, capaz de não apenas resistir aos ataques, mas de colocar o próprio ateísmo em xeque? A natureza do conflito. O debate entre teísmo e ateísmo não é meramente acadêmico, é uma batalha pelas mentes e corações da humanidade, com implicações profundas para como entendemos a moralidade, o propósito da vida e o destino eterno. Como disse o apologeta William Lane Craig, se Deus não existe, então não temos significado último, valor ou propósito na vida. O ateísmo contemporâneo, representado por figuras como Richard Dawkins, Christopher Hitchens e Sam Harris, não se contenta em simplesmente negar a existência de Deus. Eles afirmam que a crença religiosa é positivamente prejudicial à sociedade, um vírus mental que deve ser erradicado para o bem da humanidade. Mas será que os argumentos ateus são realmente tão devastadores quanto parecem? Ou será que existe uma resposta cristã robusta, capaz de não apenas resistir aos ataques, mas de colocar o próprio ateísmo em xeque? Os principais argumentos ateus e suas refutações. 1. O problema do mal. O argumento ateu. Se Deus é onipotente, onisciente e perfeitamente bom, por que permite que o mal e o sofrimento existam? A existência do mal seria incompatível com um Deus perfeito. A resposta apologética. O problema do mal é talvez o argumento mais emotivo contra a existência de Deus, mas não é logicamente conclusivo. Alvin Plantinga, um dos maiores filósofos cristãos contemporâneos, demonstrou que é perfeitamente possível que Deus e o mal coexistam. Primeiro, devemos distinguir entre mal moral e mal natural. Quanto ao mal moral, Deus poderia ter criado um mundo sem pecado, mas isso exigiria a eliminação do livre-arbítrio. Um mundo de robôs programados para sempre fazer o bem não seria moralmente superior a um mundo onde seres livres escolhem o bem genuinamente. Como nos ensina Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Além disso, o sofrimento pode servir a propósitos superiores, desenvolver caráter, gerar compaixão, aproximar-nos de Deus. O próprio Jesus sofreu. Hebreus 2:10, demonstrando que o sofrimento não é incompatível com a bondade divina. 2. A falta de evidências científicas. O argumento ateu. A ciência explica o mundo natural sem necessidade de Deus. A evolução explica a origem da vida, a cosmologia explica o universo e a neurociência explica a consciência. Deus é uma hipótese desnecessária. A resposta apologética? Este argumento comete um erro fundamental. Confunde explicação científica com explicação causal última. A ciência descreve como as coisas funcionam, não porque elas existem no primeiro lugar. O argumento cosmológico de Kalam, defendido por William Lane Craig, demonstra que tudo o que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir, confirmado pela cosmologia moderna. Portanto, o universo tem uma causa. Essa causa deve ser atemporal, imaterial, encausada e pessoal, características que identificamos com Deus. Como declara Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra.
Além disso, a informação complexa e especificada no DNA aponta para um designer inteligente. A probabilidade de a vida surgir por acaso é matematicamente insignificante, como um furacão passar por um depósito de ferro velho e montar um Boeing 747. 3. O argumento da inconsistência bíblica. O argumento ateu. A Bíblia contém contradições, erros históricos e ensinamentos moralmente questionáveis. Como pode ser a palavra de um Deus perfeito? A resposta apologética. Muitas supostas contradições bíblicas são resultado de interpretação inadequada ou falta de contexto histórico. A hermenêutica bíblica adequada resolve a maioria dessas questões. Por exemplo, as aparentes discrepâncias entre os evangelistas sobre os detalhes da crucificação são perfeitamente explicáveis quando consideramos que cada evangelista tinha um público e propósito específicos. Isso não compromete a veracidade histórica dos eventos centrais. Como afirma 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. A arqueologia continua confirmando a historicidade bíblica. As descobertas dos manuscritos do Mar Morto, por exemplo, demonstram a preservação fiel dos textos sagrados ao longo dos séculos. 4. A evolução versus criação. O argumento ateu. A evolução prova que não precisamos de um criador. Os organismos complexos surgiram através de processos naturais de seleção natural e mutação. A resposta apologética. A evolução e a criação não são necessariamente incompatíveis. Muitos cientistas cristãos aceitam uma evolução teística, onde Deus usa processos evolutivos para criar. Mais importante, a evolução não explica a origem da vida em si, apenas sua diversificação. O problema da origem da informação biológica permanece sem solução naturalista satisfatória. Michael Behe, bioquímico, demonstrou através do conceito de complexidade irredutível que muitos sistemas biológicos não poderiam ter surgido gradualmente. Sistemas como a coagulação sanguínea ou o flagelo bacteriano requerem que todos os componentes estejam presentes simultaneamente para funcionar. Como proclama Salmo 139:14. Eu te louvarei porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os argumentos positivos para a existência de Deus. 1. O argumento cosmológico. O universo teve um início, como demonstra a cosmologia moderna. A lei da causalidade exige que tudo que comece a existir tenha uma causa. Portanto, o universo tem uma causa transcendente, Deus. 2. O argumento do design inteligente. A complexidade e informação especificada no universo, desde as constantes físicas finamente ajustadas até o código genético, apontam para um designer inteligente. 3. O argumento moral. A existência de valores morais objetivos requer um fundamento transcendente. Sem Deus, não há base para afirmar que certas ações são verdadeiramente certas ou erradas. Como questiona Romanos 2,15, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 4. O argumento da consciência. A consciência humana, nossa capacidade de experiência subjetiva, é inexplicável em termos puramente materialistas. A consciência aponta para uma alma imaterial, criada por Deus.
As fraquezas fundamentais do ateísmo. 1. O problema da origem. O ateísmo não oferece explicação satisfatória para a origem do universo. Afirmar que o universo surgiu do nada, sem causa, viola princípios básicos da razão e da ciência. 2. O problema da informação. A informação complexa especificada no DNA requer uma fonte inteligente. Processos aleatórios não geram informação organizada. Apenas inteligência pode fazê-lo. 3. O problema da moralidade. Sem Deus, não há base objetiva para a moralidade. O ateísmo reduz a ética a preferências subjetivas ou convenções sociais, minando qualquer fundamento para direitos humanos ou justiça. 4. O problema do significado. O ateísmo oferece um universo sem propósito último, onde a vida humana não tem significado transcendente. Isso leva, logicamente, ao niilismo e ao desespero existencial. A evidência histórica para o cristianismo. A ressurreição de Jesus. O cristianismo não se baseia apenas em argumentos filosóficos, mas em eventos históricos concretos. A ressurreição de Jesus é o evento mais bem documentado da antiguidade, com múltiplas fontes independentes e evidências convincentes. O túmulo vazio, reconhecido até por críticos. As aparições pós-ressurreição, testemunhadas por centenas de pessoas. A transformação dos discípulos, de covardes fugitivos a corajosos mártires. O nascimento da Igreja, explicável apenas pela realidade da ressurreição. Como declara 1 Coríntios 15, 3 e 4, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O testemunho transformador da fé. Além dos argumentos intelectuais, existe o testemunho pessoal de milhões de vidas transformadas pela fé em Cristo. Pessoas libertas do vício, famílias restauradas, comunidades transformadas, evidências práticas do poder de Deus. Como testifica João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A questão da fé e razão. O ateísmo frequentemente acusa a fé de ser irracional, mas isso é um equívoco. A fé bíblica não é crença bleida, mas confiança baseada em evidências, como argumenta Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A própria ciência opera com pressupostos que não podem ser empiricamente provados: a uniformidade da natureza, a confiabilidade da razão, a correspondência entre mente e realidade são atos de fé racional. Confrontando o novo ateísmo. O novo ateísmo de Dawkins, Hitchens e Harris não é apenas intelectualmente falho, mas também moralmente problemático. Suas críticas são frequentemente baseadas em caricaturas do cristianismo, ignorando a rica tradição intelectual da fé cristã. Dawkins, por exemplo, em Deus, um delírio, demonstra ignorância fundamental sobre teologia e filosofia da religião. Seus argumentos já foram refutados por filósofos como David Bentley Hart e Edward Feser. A resposta cristã ao desafio intelectual. Como cristãos, devemos estar preparados para dar razões de nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Isso inclui estudar apologética, compreender os argumentos e evidências, desenvolver uma cosmovisão coerente, integrar fé e razão, praticar a evangelização intelectual, engajar respeitosamente com céticos, viver a fé autenticamente, demonstrar o poder transformador do Evangelho. Perguntas desafiadoras para ateus. Por que existe algo em vez de nada? O nada absoluto não pode produzir algo. De onde vem a informação no DNA? Informação sempre tem fonte inteligente. Como a consciência surge da matéria? O materialismo não explica a experiência subjetiva. Por que a matemática funciona no universo? A correspondência entre mente e realidade sugere design. Qual é o fundamento da moralidade? Sem Deus, não há base objetiva para o bem e o mal.
Como você explica a ressurreição, o evento histórico mais bem documentado da antiguidade? Por que o universo é finamente ajustado? As constantes físicas sugerem design inteligente. Conclusão: a vitória da verdade. O ateísmo, apesar de sua aparente sofisticação intelectual, é fundamentalmente falho. Seus argumentos são refutáveis, suas pressuposições são questionáveis, e suas implicações são destrutivas para a dignidade humana e o significado da vida. O cristianismo, por outro lado, oferece uma explicação coerente e abrangente da realidade. Deus não é apenas uma hipótese científica, mas a fonte de todo ser, verdade, bondade e beleza. Como afirma Romanos 1:20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A verdade não teme o escrutínio. Quanto mais profundamente examinamos a realidade, mais claramente vemos as pegadas de Deus. O ateísmo pode parecer intelectualmente respeitável, mas é, em última análise, uma rejeição da evidência abundante para o Criador. A batalha pelas mentes e corações continua, mas a verdade prevalecerá, como prometeu Jesus em João 14,6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O convite permanece aberto. Examine as evidências, pese os argumentos e descubra por si mesmo que a fé cristã não é apenas defensável, mas triunfante sobre todos os desafios intelectuais.